Eu estava vendo agora, um pouco antes de iniciar o vídeo, o canal da Renata Lima Desperta, quem quiser entrar para dar uma olhadinha nos vídeos dela. Eles falam sobre a mulher após os 40 anos, né? Eu ainda não tenho 40 anos, mas estou caminhando para lá. Então o título me chamou muita atenção do vídeo, que agora eu não vou me recordar porque eu assisti alguns outros. Mas ela falava muito a questão do posicionamento da mulher de 40 anos, que não deve ser mais o posicionamento de uma menina ali de 20 e tantos anos, 18 anos, né? E o que me chamou muita atenção, assim, sobre o que a Renata disse, que eu achei incrível, assim, o conteúdo dela, eu não conhecia ela, foi que ela falou que crescer dói. E isso vem muito de encontro com aquilo que eu gostaria de falar pra vocês hoje. Crescer dói, dói mesmo, não é algo, não é uma dor da alma, né? É uma dor física mesmo. Se você estiver fazendo alguma coisa na sua vida e tá gostosinho, né, e tá bacana, é um sinal de que você não está amadurecendo e não está crescendo. Me explico. Todas as vezes que eu comecei a trabalhar com manicure em algum lugar, seja num salão, né, seja num quiosque de... Eu já trabalhei de manicure num quiosque do shopping, para vocês terem uma ideia. Esses dias eu estava pensando quantos lugares eu já trabalhei, né, como manicure. E, assim, eu fiquei surpresa, na verdade, surpresa da minha persistência naquela época, apesar de eu ser uma menina totalmente, vou dizer uma menina, né, mas eu já tinha ali os meus 20, 21 anos, mas apesar de eu ser totalmente imatura, eu tinha uma persistência muito grande, né? Eu queria crescer nessa profissão. Naquela época, não existiam as manicures famosas de redes sociais, estilo Fabi Cardoso, Fabi Neri, né? Não sei se vocês acompanham essas influencers, né, de manicure. Tem a Thalita Cardoso também, que ela é muito famosa. Não existiam, né? Elas estavam totalmente ocultas, assim como eu. Nessa época que eu estava começando, elas também estavam começando e desenvolvendo ali os seus métodos, né? As redes sociais que existiam na época, creio eu que ainda era o Facebook, Instagram estava começando a despontar ali. E não existiam os influencers, né, manicures. E então a gente não tinha ninguém para se inspirar, né, como profissional. E mesmo assim, ali sentada naquela cadeira ali, atendendo no shopping, um quiosque, onde passavam tantas pessoas, né, e eu ficava ali sentada esperando alguém sentar para fazer a unha. Eu pensava assim, um dia alguém vai me ver e vai ver que eu tenho um diferencial, né? Eu só pensava isso o tempo todo, né? Em todos os lugares que eu fui trabalhar, eu pensava, eu sou um diferencial, eu tenho um diferencial, eu vou ser vista e eu vou ser tirada daqui desse lugar que eu estou e vou subir um degrau. Eu sempre pensava assim, eu nunca pensei que eu ia trabalhar num cantinho ali no salão, quietinha, e que ninguém ia saber que eu estava ali, né? Em salões de beleza a gente vê aquelas noivas chegando, né, pra fazer toda aquela maquiagem com as maquiadoras famosas, a cabeleireira do salão. E nunca a manicure tá ali, naquele ambiente. Eu não, eu me via ali, né? Eu me via no meu diferencial crescendo. Então eu acho que isso foi o que me deu esse impulso para eu começar a observar as coisas como elas realmente são. E apesar daquele sofrimento, porque não é fácil você sentar num lugar e esperar uma cliente chegar e sentar para fazer a unha com você, sem que você tenha um espaço fechado, né, uma certa privacidade. Não, ali qualquer um poderia sentar e fazer a unha comigo, né? Mas eu aprendi muito com isso. E eu posso te garantir que crescer dói, né? Vamos colocar isso em outro âmbito. Por exemplo, a educação dos filhos, né? A minha primeira filha nasceu há 3 anos atrás. E, assim, eu nunca tinha... Apesar de eu já ter trabalhado com crianças, né? Porque eu fiz 3 anos de licenciatura em pedagogia e eu trabalhei em creche, trabalhei em escolas, né? Eu nunca tinha sido mãe. E a nossa noção de mãe só vem quando você é mãe, né? Por isso que eu acho até engraçado, hoje, refletindo sobre essa coisa de ser mãe, né? De profissional, quando alguém que não é mãe vem dar um conselho para uma mãe sobre o filho, né? Porque eu acho isso muito engraçado. Ah, mas eu trabalho com criança, né? E daí você tem que fazer assim, assim, assado. Como se aquilo que aquela pessoa tá falando, né?
fosse realmente agregar na vida de uma mãe, né? Porque muitas vezes o que a mãe tá precisando é daquele sofrimento para ela aprender, né? Não é daquele método, entendeu? Não sei se vocês estão compreendendo o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, a criança não tem uma rotina boa de sono. Aí uma professora que não tem filhos, gente, eu tô usando um exemplo aqui aleatório, vem e te fala, você tem que fazer uma rotina assim, assim, assado, coloca pra dormir assim, faz assim, pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas eu faço isso há tantos anos com tantas crianças, tá? Mas e aí? Ela faz isso com as crianças na escola. Ali ela tem um ambiente onde todas as crianças, né, vão dormir naquele momento. Uma consegue ver a outra, né, dormindo. Ela entende que agora ela não vai ter ninguém para brincar, então ela vai dormir, né? Mas é bebezinha, mesmo assim, mesmo bebezinho, a criança entende. Agora, dentro de casa, não. Às vezes a mãe é de primeira viagem, ela não tem uma referência ali, nunca teve referência de uma criança, daí ela tem que ser na porrada, ela só vai aprender na tentativa. É por isso que eu tô te falando. Crescer dói, né? Aprender as coisas dói. Só que daí vem o segundo filho e você percebe que você já tem um jeitinho ali para lidar com aquela situação, né? Tudo isso se engloba também na questão do crescimento como profissional, né? Nós precisamos sempre buscar melhorar, né? Tipo assim, tô ali naquele salão, tô ganhando razoavelmente bem, tá bom pra mim, né? Mas se você quer crescer como profissional, se você quer, né, ter o seu nome registrado nas entrelinhas da vida, não da vida dos outros, né? Não como referência da vida de outras pessoas, mas da sua vida, né? Se você quer olhar para trás e dizer fiz um bom serviço, você vai ter que passar por um certo sofrimento. Então não adianta eu vir aqui com uma receita para você de sucesso, né, sendo que eu não conheço a tua história, né? Ainda que a tua história fosse muito similar à minha, provavelmente você não iria fazer os mesmos caminhos que eu fiz, né? Então não há um método eficaz para você ter sucesso, para você crescer. A única coisa que eu posso te dizer é trabalhar, conhecer pessoas, dar o seu melhor, mesmo sem saber o que você está fazendo, porque muitas vezes você está ali na mesa, né? Nas suas primeiras clientes você não tem nem jeito de pegar na mão dela ainda, né? Mas você tem que dar o seu melhor ali. Se você não sabe tirar uma cutícula bem tirada, você tem que saber lixar uma unha bem lixada. Se você não sabe fazer absolutamente nada ali direito ainda no método para fazer uma unha, você então tem que ter um bom papo, né? Você tem que, de alguma forma, tentar cativar, né, aquele cliente, para que ele fale assim, olha, até que eu não gostei da unha daquela moça, mas eu vou voltar lá, nem que seja de vez em quando, pra gente bater um papo. Porque é com essas clientes que você vai criando um laço, e é por meio delas que você vai se desenvolver. Às vezes ela vai falar, olha, Ana, se você tirar um pouquinho aqui, olha, eu gosto que lixe um pouquinho ali, olha, eu gosto que esmalta, até hoje, às vezes algumas clientes, né, quando eu vou, porque agora eu trabalho com esmaltação em gel, às vezes quando eu vou fazer a primeira camada da esmaltação em gel, eu já oriento a cliente, eu falo assim, olha, essa primeira camada da esmaltação em gel é apenas para que o esmalte não escorra muito nas laterais, para que ele fixe um pouco melhor na unha. Então você vai ver que eu não vou fazer certos acabamentos agora, os acabamentos virão a partir da segunda camada, né? Eu já adianto isso para a cliente, porque a cliente vê aquele espacinho ficando entre a unha e o dedo, né? Aliás, entre o esmalte e o dedo ali, a unha, um pedacinho ali sem esmalte. Aí ela já acha estranho, né? Já vou falar. Então, às vezes, são nesses detalhes que você vai cativar o teu cliente, né? Você dizendo, olha, tô esmaltando aqui tua unha, já vi que ficou um cantinho ali sem esmaltar, mas eu já vou esmaltar, tá? É no acabamento que eu faço essa finalização ali pra você. Então, gente, eu não gosto de atender manicure, sabe? Pessoas da mesma profissão que a minha. Eu não sou preconceituosa, mas eu tenho sempre aquela sensação de que eu nunca vou conseguir dar o meu melhor por aquelas pessoas. E isso me pega muito, sabe? Por exemplo, recentemente, ano passado, eu atendi uma cliente que já chegou, porque você sendo manicure, quando você chega num lugar, ao invés de você se apresentar, olá, eu sou Ana Carla, a primeira coisa que a pessoa fala é, oi, sabia que eu sou manicure também? Ela nem fala o nome dela, ela já diz que ela é manicure. Eu não sei se isso é pra aproximar ela de você ou se é pra afastar, né? Eu nunca entendi direito. Mas essa pessoa que eu atendi, ela simplesmente pegou a lixa da minha mão e falou assim, eu vou lixar a minha unha porque ninguém lixa a minha unha como eu lixo. Aí você vai falar assim,
Nossa, mas que soberba, né? Deixa ela lixar a unha. É que na minha cabeça eu penso assim, se você é manicure, você lixa a unha do jeito que você gosta, né? Por que você não faz a sua unha, então? Ao invés de você ir num lugar, né, pagar pelo serviço e ficar o tempo todo falando pra pessoa fazer do jeito que você quer, né, ali, que do teu jeito fica melhor, né? Como ela mesma me disse. Então eu não sei, eu acho que isso é meio chato, sabe? E daí eu prefiro não atender, assim, né? Alguma cliente, assim, ou outra deu certo, assim, sendo manicure, a gente se deu bem, né? Eu continuei atendendo, mas, assim, geralmente elas não deixam, assim, a gente fazer. Gente, eu não posso falar de mim, porque, assim, se eu fiz a unha em algum outro lugar, foi acho que no meu casamento, porque eu quis alongar minha unha, daí eu fui numa moça e ela fez pra mim. Então, eu mesma faço minha unha. Mas eu estou dizendo, assim, que é uma situação que te deixa apreensiva, né? Eu acho que a gente já tem apreensão demais na vida pra passar por isso também, né? E, enfim, era isso que eu queria dizer hoje pra vocês, né? Crescer dói, vai doer, vai ser difícil, mas você vai ter que percorrer esse caminho, né? Não tem método. Eu posso te ensinar a fazer uma boa promoção, eu posso te ensinar, te contar como que eu fiz, né? Eu posso te ensinar a fazer uma cutícula, só que se você não for lá e meter a cara e não fazer, você também não vai saber como que é, né? Você não vai entender o processo, você não vai ter experiência. Então, é muito bom a gente estudar, mas é muito bom a gente fazer também, né? É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal de hoje. E um grande beijo. Fiquem com Deus.